Olá, bom dia! O Gazeta Rural deste domingo está começando. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos aos destaques da edição de hoje. A gente mostra como a aquisição de novas tecnologias tem ajudado no beneficiamento do leite que é produzido no estado. E o fumo voltou a ser produzido por mais produtores no interior de Alagoas, com o aumento do valor no mercado. E pensando em diminuir os custos do preparo do solo para o plantio, uma nova técnica vem para ajudar os produtores. E falando em técnica, criadores de gado adotaram uma nova forma de manejo para aumentar a produção de leite e carne. Vamos falar da produção de camarão, que ganhou espaço nos últimos anos e vem se tornando uma alternativa rentável no Agreste. E tem uma deliciosa receita de cuca de banana caramelizada. Um doce muito saboroso. Você pode participar com a gente mandando a sua sugestão, a sua dúvida. É só enviar para o nosso WhatsApp, que é o 994030740. O Gazeta Rural está começando. O crescimento da produção de leite no estado tem atraído novas indústrias para a região da Bacia Leiteira. Antes, o produto final era o leite. Agora, com a união dos produtores e os investimentos em novas tecnologias, novos produtos derivados do leite estão surgindo na região. A falta de chuvas no sertão pode até ser um problema, mas leite, esse não costuma faltar no semiárido e no agreste alagoano. Em Tanque d'Arca, Luiz produz cerca de 300 litros de leite por dia. Antigamente, parte do leite era vendido na feira da cidade. Outra parte ficava para o consumo da família. Hoje, o cenário é bem diferente. Todo o leite produzido é armazenado nesse tanque, mas não fica muito tempo por aqui. Hoje o escoamento está indo lá para a Cooperativa Vale do Paraíba, onde é destinado ao programa do leite. Faz todo esse processo aqui, o pessoal vem fazer a coleta de segunda e dia de sexta. A criação de políticas públicas tem ajudado a impulsionar a cadeia produtiva do leite aqui em Alagoas. Uma delas é a criação do programa PA do Leite, que garante a compra de milhões de litros de leites por ano de mais de 3 mil produtores de Alagoas. Boa parte desse leite é destinado a pessoas em vulnerabilidade social. A gente se sente orgulhoso, né? Vem até aqui o leite vai para destinar a cooperativa e depois volta até para nossa cidade mesmo, alimentar o pessoal da nossa cidade. Além desses incentivos, a união dos produtores de leite nas cooperativas tem ajudado no escoamento da produção. Na cidade de Batalha, há 24 anos, a Cooperativa de Produção Leiteira de Alagoas, CPLA, oferece apoio e incentivo a cerca de 500 cooperados. Passou de vender para o atravessador e se organizar entre associações e a cooperativa para vender diretamente para aqui e receber um preço bem mais justo. Agregou não só a compra do leite, mas também toda uma assistência, né, tanto com o veterinário, com o técnico, que a gente vem trabalhando com parcerias também para que o produtor seja assistido. Eles recebem 60 mil litros de leite por dia. Quando o leite chega aqui, fica armazenado nesses tanques. Antes de passar para a produção, é analisado no laboratório, onde conferem a qualidade do produto. O leite ele chega, do campo, in natura. O pessoal do laboratório faz todas as análises para ver como é que está a qualidade, se o leite está apto a receber. Após isso, a gente faz a pasteurização e começa a separar para onde ele vai ser utilizado. E esse trabalho já vem dando frutos. Pouco a pouco, a sede da cooperativa vai se equipando. Em novembro de 2023, inauguraram a primeira fábrica de leite em pó do Norte e Nordeste. Essa aquisição está sendo de grande importância, né, para a agricultura familiar, não só para a agricultura familiar, mas para um todo, na verdade. Né, porque está gerando emprego, está fazendo com que os nossos produtores recebam um valor bem melhor na sua produção e fazendo com que também a gente possa gerar uma renda de estabilidade dentro do próprio município e região. A gente exporta
para o pessoal de Pernambuco, Salvador, para sorveterias, tem toda uma logística em cima para onde vai a exportação. O sucesso da pecuária de leite no estado tem atraído novos investimentos e a abertura de indústrias de laticínios. Todos os laticínios do estado, todos cresceram durante esses últimos anos, em captação de leite, em produção, também com os produtores, inovando também em produtos também. Então, todos fazem parte desse elo e esse sucesso foi sempre contínuo. Uma dessas empresas é a do seu Cícero. A minha vida todinha foi fabricação de queijo. Eu já venho de meus pais. E mas só que eu era na informalidade. Aí quando foi em 2018, resolvi registrar o meu laticínio. Em 2020, dia 16 de outubro de 2020, eu consegui receber o registro do meu laticínio. Hoje ele produz queijos do tipo coalho, manteiga, com raspa, uma variedade de produtos. Primeiro dia, recebi 189 litros de leite, só do meu pai e de um vizinho. Hoje, graças a Deus, estou com 7, 8 mil litros de leite por dia. Estou com mais de 30 fornecedores de leite. No sertão, o leite foi o ouro encontrado por esses produtores para ajudar no sustento e no desenvolvimento da região. Agora, a união deles vem gerando novos produtos, agregando valor à produção com os derivados que consumimos quase que diariamente em nossas mesas. E por falar nas novas indústrias que estão chegando na região da Bacia Leiteira, a Cooperativa de Produção Leiteira de Alagoas agora vai ser administrada por 3 grandes empresas. Uma notícia que impacta todo o setor leiteiro. A expectativa é que essas empresas investam cerca de 40 milhões de reais na região e comprem mais de 300 mil litros de leite de produtores alagoanos. A cultura do fumo teve um papel fundamental para o desenvolvimento de vários municípios do agreste alagoano. Milhares de empregos foram gerados, a economia do estado foi impactada positivamente. Mas com o passar do tempo, vários fatores foram abalando negativamente a cultura do fumo e ela foi deixada de lado. Mas nos últimos anos, principalmente com o quilo do fumo aumentando de preço, parece que agora a situação voltou a melhorar. A cultura fumageira foi, por várias décadas, a principal atividade produtiva na região do Agreste e a cidade de Arapiraca, a maior produtora do estado. Viveu o período de ouro entre as décadas de 1940 e 1980, com a instalação de várias indústrias multinacionais que compravam o tabaco e exportavam. Nessa época, a área de plantio chegava a 30 mil hectares de terra, com a geração de mais de 20 mil empregos na cidade e nos municípios vizinhos. Na região, mais de 10 municípios aqui em volta, todos eles plantando muito fumo, mas como as indústrias estavam tudo em Arapiraca, centralizou muito aqui em Arapiraca. Inclusive gente até que vinha de outro estado trabalhar aqui, e com essa geração de emprego, cresceu, fez com que Arapiraca crescesse muito e fosse conhecida, né, como a capital do Agreste, a capital do fumo. Em 1980, o estado chegou a ser um dos maiores produtores de fumo do país. Dados do IBGE apontam que a produção naquele ano foi de quase 31 mil toneladas, em uma área de mais de 34 mil hectares. Mas no início da década de 90, alguns fatores afetaram a produção de fumo da região, que caiu pela metade. As campanhas, né, contra o tabagismo, isso fez com que fosse reduzindo o plantio de fumo aqui na região. Também a questão das pragas, né, que também surgiram, que com isso diminuiu a produção, porque é um custo maior para você produzir, porque no momento que você passou a usar herbicidas, né, para poder ter um fumo melhor, aí isso aumentou também o custo. Seu João cresceu na produção de fumo, passou pelos momentos de glória e também enfrentou tempos difíceis. Às vezes a gente comprava até carro. Às vezes, quando vinha o aperto, a gente vendia até o carro, para gastar no mesmo fumo, no outro ano. E era assim. Aí, quando chegava no fim do ano, você estava arrastando por ali, vendia o fumo, comia despesa, quando sobrava, corria para outro carrinho. Estava lá no canto. E era assim que a gente ia. Mas era bom? Era. O último censo do IBGE de 2023 registrou uma produção de pouco mais de 15 mil toneladas, em uma área de 9.600 hectares.
A maior parte do cultivo vem de pequenos produtores familiares que possuem menos de 1 hectare de área plantada. Só a agricultura familiar é que hoje resiste e ainda continua plantando o fumo aqui na região. Porque ele tem uma área pequena, então ele consegue, naquela pequena área, ter um bom rendimento. De acordo com o Senar, Alagoas tem hoje 7,4 mil propriedades que cultivam fumo, todas na região do Agreste. Entre os principais fatores para o crescimento estão a elevação do preço do produto e a demanda do mercado. No ano passado, o quilo do fumo estava sendo vendido a R$ 20, em média, e este ano teve uma alta com variação entre R$ 27 e R$ 37. Poucos produtores estavam atuando na cultura do fumo, então o preço tende a subir. Então, produtores estão olhando para a cultura como um retorno da fonte de renda extra. Esses produtores entenderam que não precisavam depender exclusivamente da cultura do fumo. Então, hoje eles têm a área do fumo associada ali com a mandioca, com o milho, com o feijão. Então, enquanto não vem a época da colheita do fumo, eles estão tendo essa renda com outras culturas. Então, a tendência é que essa retomada seja realmente algo a médio e longo prazo, que a gente vai ver aí mais produtores investindo novamente na cultura. Foi a valorização do produto que fez o Alisson investir no cultivo há 5 anos. Com o passar do tempo, a gente vê que realmente dá retorno. E isso encoraja a pessoa a dar um certo investimento maior, Hoje, essa é a principal cultura da propriedade, que fica no povoado Lagoa da Telha, em Craíbas, na região do Agreste. São 4 hectares de terra plantados. O plantio de fumo é uma tradição que vem de família. Desde quando veio morar aqui, está com muito tempo, uns 30, 40 anos, a minha família já começou na produção de fumo, Aí agora, com o passar do tempo, eu fui crescendo e também desenvolvi essa produção, Eles agora deram uma parada por conta de trabalhador, que aqui na nossa região está muito difícil para trabalhador, Mas como eu sou teimoso, aí eu ainda insisti, eu ainda planto aqui 4 hectares de fumo, que dá para ir levando só com o pessoal da família, O José Carlos voltou a plantar fumo depois de alguns anos se dedicando a outras culturas. Antes estava muito baixo, o quilo de fumo baixo, aí a despesa é muito alta para quem planta, mão de obra e tudo. E hoje, o ano passado já começou um preço bom, aí a gente já iniciou os plantios agora a gente não pretende parar mais. A boa produtividade desses agricultores é resultado de muito trabalho orientado pela assistência técnica. É uma cultura um pouco complicada, ela necessita de um manejo fitossanitário intensivo, porque existem diversas doenças foliares que acabam diminuindo a produtividade das plantas. O desafio maior aqui, esse ano, graças a Deus, a gente está com um volume pluviométrico bom, mas o desafio maior nos outros anos é a chuva, em excesso ou em falta. O agrônomo do Senar explica ainda que o fumo tem um ciclo de vida curto, o que torna a produção atrativa. Em média, 80 dias, o produtor já está colhendo a última folha e, por ser um ciclo considerado curto, é uma cultura bastante rentável. Mesmo com as dificuldades, o fumo tem resistido e os agricultores seguem sempre com a esperança de dias melhores. Esse ano eu acredito que vai ser, se não for acima, abaixo coisa pouca dos preços que teve o ano passado. Vai ser bom. Eu quero que Deus ajude que seja melhor. Os alunos da Escola Estadual Professora Benedita de Castro Lima, que fica no Climabom em Maceió, foram selecionados para participar da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, a FEBRACE, a maior feira de iniciação científica do país. Eles desenvolveram o projeto Canaplast, que reaproveita o bagaço da cana-de-açúcar para a produção de um plástico biodegradável. O material apresenta resistência a altas temperaturas e baixa dissolução em água, ampliando suas possibilidades de uso. A iniciativa substitui plásticos convencionais, o que vai ajudar a reduzir a poluição. O projeto une ciência, tecnologia e responsabilidade ambiental. Os alunos vão participar da FEBRACE, que vai acontecer em março na USP, em São Paulo. Ao todo, 5 projetos de estudantes alagoanos foram selecionados para a feira. E logo depois do intervalo, a gente vai conversar com o novo chefe-geral da Embrapa Alimentos e Territórios. E vamos ver também como funciona a técnica de plantio direto, o que pode trazer muitos benefícios para a produção e o meio ambiente. Nós voltamos já já.
A nova gestão da Embrapa Alimentos e Territórios tomou posse esse mês. Vamos conhecer os novos integrantes. O novo chefe-geral é o pesquisador Ricardo Elesbão Alves. O pesquisador Ed Souza de Brito assumiu o cargo de chefe adjunto de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E o analista Tennyson Waldolf de Souza é o novo chefe adjunto de administração. O mandato é de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. E quem está aqui ao meu lado é justamente o chefe-geral da Embrapa Alimentos e Territórios, o Ricardo Elesbão Alves. Queria que você me falasse sobre esse trabalho, porque não é de hoje. Você já tem uma história, né, na Embrapa. Queria que você me falasse um pouquinho sobre esse trabalho, sobre tudo isso durante esse período. Muito bom dia, Ricardo. Bom dia. Na verdade, eu estou aqui já há 7 anos e meio, né, mas estou mais de 30 anos na Embrapa. E ainda em 2016 nós fomos convidados, junto com o João, que é o chefe geral que teve o mandato até o final do ano, a constituir um grupo para pensar numa nova Embrapa aqui para ser sediada em Alagoas, mas com mandato nacional, né? Então nós tivemos todo um tempo de planejamento ainda em 2016 e na verdade só em 2018 é que o centro foi aprovado para a instalação definitiva. Nós viemos em agosto de 2018. Tivemos esses 7 anos aqui de trabalho, né, com bastante apoio do Estado, né, tanto dos governadores, já 2 governadores, quanto a bancada federal aqui. São 3 gestões de bancada também com apoio total. Parte, inclusive, dos investimentos que foram feitos aqui veio de emendas da bancada. Outra parte mais recente já do PAC, do atual governo federal. E o governo estadual também, o terreno onde a gente está construindo a Embrapa foi uma doação também do governo estadual. Então a gente tem já esse tempo aqui com vários projetos sendo feitos, ainda numa sede provisória, e que durante esse semestre agora a gente vai inaugurar em definitivo, está na fase final, que tem um resgate e uma conexão inclusive com a história da Embrapa e da missão dessa Embrapa, né? A gente escolheu uma ruína, era uma fábrica de algodão que foi iniciada na meados da década de 20, que foi fechada em 83, e como essa unidade tem um olhar para o patrimônio cultural, patrimônio alimentar, nós buscamos um patrimônio local para recuperar, e é lá onde a gente vai trabalhar, fazendo essa reconexão do passado com o futuro e com a agricultura, em especial agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais. Esse é o nosso público principal, não só aqui no estado, mas no Brasil. Queria aproveitar que você até já me deu essa deixa para saber como é que está o andamento disso tudo, né? Em que ponto nós estamos, qual é a previsão aí para esse ano? Então, nós estamos num momento muito especial. Nós já até o final do ano estávamos com em torno de 45 pessoas, né? E recentemente houve um concurso, nós estamos recebendo 26 novos colegas, né? Então, nós já trabalhamos bastante esses últimos, na verdade, os últimos 4 ou 5 anos, quando a equipe foi formada, nós já tivemos vários projetos importantes, né? Projetos, inclusive, que envolvem temáticas que vão além do que se associa com a Embrapa, né? Se você pensar até nos programas de TV que envolvem o rural, né? Muito se trata de agricultura extensiva e de suporte à grande produção agrícola, e o olhar dessa nova unidade envolve outras temáticas que perpassam inclusive turismo rural, por exemplo, gastronomia, que eram temas até recentemente não trabalhados para a Embrapa. Nós temos naturalmente uma relação muito grande com a biodiversidade, com a produção de alimentos tradicionais, etc., que a Embrapa já trabalhava. A Embrapa já dava suporte, inclusive, a comunidades indígenas, agricultores familiares, a preservar todo esse patrimônio alimentar que a gente tem. Mas essa unidade chegou e tem trabalhado nos últimos anos justamente para fazer essa conexão ou esse aporte da Embrapa a outras áreas também, né? Conectar o rural ao turismo, turismo de base comunitária, gastronomia, enfim, várias temáticas importantes para o país. Como está o andamento dessa nova sede? Então, a nova sede ela está praticamente pronta, né? A gente deve concluir uma entrega definitiva, pelo menos em relação à construção, em torno de março, abril, e a entrega definitiva de outra parte, que são 2 partes, a grande parte é essa que eu falei, até meados do ano, né?
Então, nós estamos em pleno, além da construção que está nos finalmente, nós estamos na aquisição hoje de todo o mobiliário, equipamentos de laboratório, para que a estrutura esteja totalmente, durante o ano, totalmente funcional, né? Para que a gente possa, inclusive, receber a sociedade na nossa nova casa. Eu sei que a gente vai completar uma semana, né, que vocês assumiram, mas queria saber quais são os principais desafios, né, da Embrapa nesse trabalho. O que é que a gente consegue trazer desses principais pontos? Tem grandes desafios. Além do desafio estrutural, que é essa parte que a gente está vencendo agora, né, nós temos uma equipe hoje de pesquisa e desenvolvimento bastante experiente, que veio de outras unidades, pessoas que já trabalhavam com o olhar para a sociologia, antropologia da alimentação, outras pessoas com bastante experiência em alimentos, em agroecologia, em produção orgânica, que são temas importantes para a gente. E agora a gente recebe um aporte de mais 12 pesquisadores que foram recém-contratados, a grande maioria com doutorado já, e que traz as especialidades mais pontuais. Nós recebendo 5 pessoas da área de gastronomia, uma pessoa de turismo rural e desenvolvimento territorial, pessoas com experiências também reforçando o time para a questão do olhar para a agricultura orgânica, para sementes crioulas, para suporte à sociobiodiversidade, para que a gente possa dar continuidade aos projetos que a gente vem fazendo. Por exemplo, a gente teve projetos na questão do turismo de base comunitária, sustentável, um projeto chamado Paisagens Alimentares, que envolveu Alagoas, Sergipe e Pernambuco, onde a gente trabalhou, por exemplo, com marisqueiras, trabalhou com uma região do Sergipe, em São Cristóvão, por exemplo, que tem pessoas que trabalham com bolo, com mandioca, e essas pessoas que produzem esses produtos e que estão num ambiente que tem uma relação com o rural e com o turismo, a gente está fazendo essa conexão, levando para eles a capacidade de que esse produto, a partir desses produtos, haja a inclusão socioprodutiva deles no mercado, mas com essa nova conexão que é o turismo, né? Então é uma coisa realmente muito nova para a Embrapa, que nunca trabalhou na temática, mas esse projeto foi financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é um órgão internacional, e que ao ser concluído no final do ano já eles que nos pediram uma renovação. Então a gente vai dar continuidade agora, ampliando para outros estados, ampliando para outras comunidades. Esse é um dos projetos importantes que a gente fez. A gente teve um projeto também envolvendo comunidades quilombolas, indígenas, agricultores familiares voltadas para desenvolvimento territorial nas mais diversas atividades, desde apicultura, por exemplo, nós temos aqui no Alto Sertão, um assentamento onde eles têm um trabalho com o IFAM, porque há escrituras rupestres lá. Eles têm produtos da agrobiodiversidade que eles exploram para fazer doce, etc. E nesse mesmo ecossistema onde está esse assentamento, nós trabalhamos com eles também com relação ao turismo e o desenvolvimento territorial e com a cultura alimentar deles, para que as pessoas conheçam isso, né? É o que a gente chama de turismo de experiência. As pessoas cada vez mais estão saindo desse turismo de massa, convencional, para vivenciar o rural. E é aí onde a Embrapa entra com essa inovação, que é levar essa conexão da agricultura, da produção agrícola, mesmo que não seja formal, que seja alguém que extrai da natureza uma fruta, ou extrai do mar, ou um marisco, e a gente leva as pessoas para viver isso, para vivenciar a cata do marisco, para vivenciar de onde vem o produto dentro da agrofloresta, enfim. É um tema muito estimulante, inclusive para nós, né? Muito legal. Falando diretamente para os produtores e também os técnicos, o que é que eles podem esperar dessa nova gestão, Ricardo? Então, dar seguimento ainda com muito mais força do que a gente vinha fazendo, né? A gente tem, por exemplo, falando de Alagoas, a gente está em Alagoas, a gente tem uma boa conexão com o governo, a Secretaria de Agricultura em especial. Nós já tivemos vários secretários nesses 7 anos e agora estamos com um novo secretário também. E a gente tem uma relação, por exemplo, com a Emater muito, muito boa também, né? Por exemplo, nós tivemos outro projeto importante para nós, que era um projeto voltado para trabalhar com girimum, com abóbora, com agricultores familiares, né? Inclusive trabalhando com as próprias sementes deles, recuperando as sementes, conectando eles com o uso, por exemplo, da abóbora
para pratos regionais, para culinária, para gastronomia. Teve oficinas junto com o IFAO, com eles em relação a isso. Esse mesmo projeto tinha inhame. Nós identificamos no estado materiais de inhames dentro da biodiversidade importante, inhame roxo, que é um inhame muito pouco comum, mas que vai ter uma conexão tanto para esses agricultores que retiram eles da mata, quanto com os chefes de cozinha, para a gente fazer essa conexão da agricultura familiar com eles, né? E a Emater tem participado desses treinamentos conosco, o estado está sempre junto aí em alguns projetos. Tem uma coisa importante que eu queria salientar, que a Embrapa tem 3, 4 dezenas de anos aqui já, né? Essa unidade, que é uma unidade formal, tem 7 anos e meio, mas nós sempre tivemos uma unidade aqui, uma unidade de execução de pesquisa que pertence à Embrapa Tabuleiros Costeiros, que fica em Aracaju. Então nós temos mais 20 colegas que vão se unir a gente, que hoje estão aqui no SECA, na UFAO, e que tem outros trabalhos também. Por exemplo, eles têm um trabalho junto com a Embrapa Mandioca e Fruticultura, de entregar para os agricultores as manivas, os propágulos, o que o agricultor usa para propagar a mandioca e a macaxeira, limpas de qualquer doença, e esse projeto é conduzido pelo Santiago, que já foi, inclusive, secretário de Estado, etc., que é pesquisador da Tabuleiros Costeiros, que vai se unir conosco nessa nova unidade. Ricardo, a gente falou sobre tudo isso, mas eu queria que a gente pudesse partir para esse final, falando um pouquinho sobre você, porque você é formado pela Universidade Federal da Paraíba, não é isso? Agrônomo, não é isso? Sim. Me fala um pouquinho sobre essa tua trajetória também, como é que começou esse trabalho na Embrapa, você é pesquisador, me fala um pouquinho sobre tudo isso. Entrei em 94 na Embrapa, né? Tenho 31 anos de Embrapa. E formei em agronomia inicialmente na Paraíba, né? Depois fiz mestrado e doutorado na área de alimentos na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Já nesse movimento aqui, eu me formei em gastronomia também, mais recentemente. Tenho especialização em História da Alimentação e Patrimônio Cultural. Isso tudo me conecta com essa construção aqui. Trabalhei de 94 até 2017, praticamente, na Embrapa Agroindústria Tropical, que fica em Fortaleza. É uma Embrapa que é voltada para desenvolvimento de produtos para agroindústria tropical e para os agricultores da área tropical, para produtos para exportação também. De 2011 a 2014, teve um tempo que eu trabalhei para a Embrapa num projeto que a gente chama Laboratórios Virtuais no Exterior. Então, eu representei a Embrapa durante 3 anos nos Estados Unidos, no Texas, na Texas A&M, e eu era o ponto focal da Embrapa nos Estados Unidos para valorização da biodiversidade brasileira. Então eu conectava as 42 unidades da Embrapa com pesquisadores nos Estados Unidos para a gente avançar em pesquisas voltadas para a valorização da nossa biodiversidade. Até voltar para cá, ser convidado então tanto pela ministra quanto pela nossa diretoria, para pensar essa Embrapa que hoje está aqui. Eu fui gestor de pesquisa, desenvolvimento e inovação, é o cargo que o Edi está assumindo agora, né? E ao final desse tempo, com a mudança, nós passamos por um processo interno, eu faço uma candidatura interna, abre um concurso interno, e você faz um plano e um projeto que é aprovado, inclusive avaliado e analisado por uma equipe de pessoas externas à Embrapa, até chegar na diretoria e ela confirmar ou não que eu tenho a capacidade para estar aqui hoje sendo gestor da Embrapa. É isso. Ricardo, obrigado, tá? Sucesso para você na gestão, 2 anos pela frente que podem ser prorrogados, tá bom? Sim. Que você possa aí continuar com toda essa competência que você trouxe para a gente. Tá bom, muito obrigado, e a gente está aberto lá na Embrapa para outras pautas, para outras temáticas que a gente possa conversar com vocês. Vamos aproveitar bastante. Tá bom, e obrigado. Com certeza a gente tem muita coisa para contar sobre a agricultura, né, no estado de Alagoas. Sim. Obrigado, tá? O plantio direto é uma técnica de semeadura que dispensa algumas etapas de preparação de solo. É uma alternativa para o produtor dar mais qualidade ao solo e até diminuir os custos da produção. Vamos acompanhar na reportagem. A técnica é simples. No plantio direto, a semente é colocada no solo não revolvido, que não passou pelo preparo. A técnica em si do cultivo conduz igual a qualquer outro sistema, né? Ele só diferencia principalmente pelo não revolvimento do solo. O produtor ele tem a ideia de que é necessário que faça o revolvimento do solo, aquele solo solto, para que a semente germine melhor e desenvolva a raiz.
Só que a gente tem que entender o solo como se fosse uma cidade, né? E essa cidade, com muitas casas, toda vez que o produtor ele revolve esse solo, ele faz um preparo do solo, é como se ele estivesse derrubando as casas dos organismos que vivem lá, né? Esse organismo, tanto minhocas, aqueles que a gente consegue enxergar, quanto os micro-organismos, fungos, bactérias, que fornecem os nutrientes. E toda vez que ele revolve isso, ele quebra essas paredes, esses organismos têm que construir tudo novamente e, além disso, ele também tem como se fosse o teto a palhada. Então você imagina a chuva quando bate direto no solo, é como se fosse uma casa sem teto, vai inundar e vai levar tudo ali dentro. Um pequeno sulco é aberto na terra, com profundidades e larguras que garantam a cobertura adequada e o contato da semente com o solo. A palha é colocada por cima. A palha a gente tem que entender ela como esse teto, né, que a gente comentou, mas também como uma fonte de alimento para os organismos, para os micro-organismos que estão ali e também para a planta, né? Ela é responsável pela ciclagem de nutrientes. À medida que ela vai decompondo, ela fornece esses nutrientes para a planta. O plantio pode ser manual ou com a utilização de alguns equipamentos, como a semeadora, que precisa ser específica. Essa aqui é a semeadora de tração animal, própria para o sistema plantio direto. Qual é o diferencial dela? Esse disco de corte. Então é esse disco de corte que vai inicialmente fazendo cortando a palha, para que depois venha sendo colocado o adubo e depois colocada a semente. O adubo entra um pouco mais profundo. Então essa estrutura aqui de adubo e semente, normalmente esses semeadores convencionais têm. Essa estrutura aqui é que é o diferencial. Ela precisa ser bastante eficiente para, dependendo do volume de palha, ela conseguir cortar. Porque senão isso aqui vai enjuntando essa palha, vai embuchando e aí evita a cobertura do solo adequada, a cobertura da semente de forma adequada. O professor explica que no início o plantio direto pode ter um maior custo. Mas no longo prazo, o investimento é diluído e o retorno econômico é melhor. Se o produtor for iniciar com a aquisição de implementos próprios para o sistema plantio direto, ele acaba tendo um custo inicial porque ele vai ter que ter uma adaptação para isso. Mas o que é recomendável? Que o produtor ele vá fazendo em áreas pequenas, vá conhecendo melhor o sistema e a partir daí ele vá adotando, né? Então o investimento que ele já vai fazer, ele vá adotando, adquirindo esses equipamentos que são próprios ao sistema à medida que ele vai aumentando a área. Nessa área experimental no IFAO em Satuba, são usados os dois tipos de plantio para comparação, o convencional e o direto, que de acordo com o professor, traz muitas vantagens para a produção. Reduz temperatura, conserva mais água no solo, essa palhada evita a incidência maior de planta daninha, então evita ali aquele trabalho tão grande de controle de planta daninha, e assim vão as vantagens, tornando o sistema mais economicamente viável, porque além dele ter uma produtividade maior, permitir que a cultura tenha uma produtividade maior, permite que o produtor tenha mais cultivos ao longo do ano, e ainda assim ele resista melhor a essas mudanças de clima. Então é por isso que a gente fala que é uma técnica sustentável, né? Ela é economicamente viável, mas ambientalmente correta e também socialmente justa. O ambiente ele acaba sendo mais privilegiado porque quando a gente evita que esse nutriente ele vá para os lençóis, para os lençóis freáticos, desça para os rios, evita a contaminação, né? Então um solo saudável é uma planta saudável e permite, como consequência, os animais que se alimentem dela e nós que nos alimentamos dessas plantas também tenham uma saúde melhor. A técnica pode ser aplicada em diferentes tipos de cultura. Ela é muito disseminada no Brasil com culturas como grãos, né? Então a rotação milho com soja ela é muito utilizada. Inclusive a maior parte no Brasil hoje tem cerca de 33 milhões de hectares cultivados com esse sistema de cultivo. Mas ela não só com grãos, né? Hortaliças o pessoal tem usado muito e também às vezes a gente tem a ideia de que só com cultivo convencional, onde se usa, por exemplo, o herbicida, mas é possível também fazer a técnica do sistema plantio direto num cultivo orgânico. O plantio direto começou a ser usado no Brasil no início dos anos 70, na região sul, e aos poucos se espalhou para as outras regiões. A área agrícola sob plantio direto no Brasil hoje é de cerca de 33 milhões de hectares. Aqui em Alagoas, o uso da técnica ainda é pequeno. Apesar de vantajosa, a aplicação da técnica precisa ser bem avaliada e orientada para garantir o sucesso do plantio.
apesar de a gente dizer que é uma técnica simples, ela precisa dessa orientação desde o início, né? A implantação do sistema plantio direto, ela é que vai fazer toda a diferença para o sucesso do sistema, né? Então você vai avaliar, é possível fazer em qualquer condição? Sim, mas você vai ter que estabelecer critérios de acordo com a condição que o produtor tiver, né? Um preparo inicial muito bem feito, uma correção de solo muito bem feita, para que depois esse sistema consiga, e um planejamento também das culturas, para que esse sistema consiga se manter rentável ao longo do tempo. Nós vamos sair capacitados para implementar essa técnica na área do produtor rural, para que ele consiga aumentar a sua produtividade e a sua rentabilidade de uma forma sustentável. E isso também vai permitir para nós, profissionais que estamos se formando, uma maior oportunidades profissional nessa área. Pequenos produtores rurais estão investindo no confinamento do gado, uma técnica usada na pecuária para aumentar a eficiência na produção de carne e de leite. Há cerca de um ano, Guilherme começou a trabalhar com o gado de corte. Tem dado tão certo que este já é o segundo lote de animais. Eu decidi começar a trabalhar com a pecuária de corte por causa da praticidade que é. Aqui na região a gente vê muito a pecuária leiteira, só que ela existe um pouco de complicação e dedicação de tempo. Já a pecuária de corte você consegue alocar de forma mais estratégica capital e algumas oportunidades que o mercado oferece, como que a gente está vendo agora. Arroba de boi baixo em processo de ascensão, né? Então é uma boa oportunidade. Eu decidi entrar já avisando nisso e diversificar um pouco, né? Mas a criação aqui não é de qualquer jeito. O objetivo dele é que com o confinamento do gado sejam gerados ao menos de 3 a 4% de rentabilidade ao mês. O que eu já percebi é que se você fizer o planejamento todo certinho de compra de animal, compra de insumo e de venda, você consegue trabalhar aí com segurança com uma margem de 3 a 4% de rentabilidade ao mês. Dá para você trabalhar seguro. Agora, os 2 lotes que eu já coloquei, o outro que eu vendi ficou uma margem de 6,5% de rentabilidade ao mês. E eu estou estimando que esse daqui também fique numa margem parecida, por causa do momento do mercado, né? Oportunidade de mercado. Tem alguns outros cuidados que você adota aqui e que está contribuindo para esse resultado? Tem seleção de animais de compra, os animais muito bem selecionados na compra, e também um processo de sanidade barato, mas eficaz. Você faz com vitamina, com estimulador orgânico e principalmente vermífugo, né? Para manter a sanidade dos animais e também melhorar o apetite, que aqui quanto mais come, mais ganha. Para isso, Guilherme tem que caprichar também nos cuidados com a alimentação. E o meu confinamento, ele é um confinamento de dieta total, dieta toda em coxo. A dieta varia um pouco do jeito do confinamento, peso de entrada, peso de saída, período, ganho de peso que quer, preço de arroba de entrada, né? A estimativa de que vai vender. Não tem assim um meio fixo, mas geralmente é só volumoso e concentrado, ajustado de acordo com a necessidade do animal e com o objetivo da operação, né? O confinamento de gado é uma prática que limita a movimentação dos animais, mas em instalações adequadas, com todos os nutrientes oferecidos no coxo. Aqui, o espaço para essa criação é de 30 metros quadrados por animal. A recomendação varia de região. Aqui, para uma região mais árida, eles recomendam 12 metros quadrados por cabeça. Porém, eu prefiro trabalhar com um pouco mais de espaço, porque quando você dá mais conforto ao animal, você tem uma conversão de alimento em carne maior. O conforto, ele ajuda. Tem um espaço específico do coxo? Tem. A recomendação é que seja de 50 até 80 centímetros por cabeça, né? Se for um coxo com acesso de um lado. Aqueles coxos onde fica no meio, você pode trabalhar aí com 45 centímetros para cada cabeça. Essa estratégia de confinamento é adotada no Brasil desde 1961 e permite engordar os animais em um período de tempo muito menor, o que vai interferir também na rentabilidade. De acordo com a dieta, né, com a possibilidade da dieta, o confinamento dá para você trabalhar em torno de 1,250 kg de carcaça até... Tem animais que podem chegar até 1,6 kg por dia de carcaça, né? Que é o que a gente tem o objetivo no confinamento. Não é nem tanto o peso vivo, é o peso em carcaça. Aqui a gente não tem uma margem fixa de lucro, mas geralmente o custo de arroba produzida hoje ele está saindo na casa de R$ 160 por arroba. Aí você tem o ganho em cima da arroba produzida,
ainda tem um ganho de ágio, que é na compra dos animais. Geralmente animais magros, eles são um preço de mercado abaixo do animal gordo na venda, né? Para quem quer começar, o segredo é seguir as orientações de quem entende do assunto. A primeira dica é procurar conhecimento especializado, com assistência técnica, porque toda forma de produção intensiva ela tem um grau de complexidade, né? Você tem que ser bem assertivo, até por questão de custo. Geralmente os custos de produção são um pouco altos, então você tem uma certa exigência de acerto, para você conseguir trabalhar de forma folgada, né? Sem muito risco de perda, que é isso que importa para o produtor. Hoje tem a tradicional cavalgada de Santo Amaro em Paripueira, no litoral norte do estado. Essa é a 16ª edição. A concentração vai começar daqui a pouco, às 9 horas da manhã, no Campo da Praia. A cavalgada está prevista para começar 1 hora da tarde e neste ano as camisas temáticas serão distribuídas gratuitamente para todos os vaqueiros e amazonas. O evento vai reunir pessoas de todas as idades. Vai ter muita música e animação. Você que está aí na região, corre, porque ainda dá tempo de participar. A seguir, projeto transforma a vida de jovens na zona rural do litoral sul do estado através da capacitação. E vai ter muito forró aqui no Gazeta Rural. Daqui a pouquinho nós temos Abanos do Forró. É já já. Agora a gente fala de uma cultura que vem crescendo no agreste do estado, a carnicicultura. A produção de camarão cresceu mais de 400% na região nos últimos 7 anos, melhorando a vida das famílias e colaborando para a economia local. A expectativa é de que a produção chegue a mais de 1.100 toneladas. Há 8 anos, Averaldo decidiu deixar a agricultura para investir na criação de camarão no município de Coité do Noia, agreste de Alagoas. Tinha um colega ali que já criava camarão, nós fomos lá fazer uma visita e a partir daí meu irmão começou um tanquinho, aí ele terminou já de início também, um tanquinho de camarão e a partir daí aí deu certo, né? Nos primeiros anos, ele começou produzindo aproximadamente 2.000 quilos de camarões, mas com o tempo, a produção dobrou. Eu tirei produção aí de 5.200 quilos. Aí a média é essa, 4.000, 4.500. E eu vi que a coisa estava dando certo, né? Tanto para a venda do camarão, né? Para você vender o camarão todo e modo a produção ficar maior, né? Aí eu comecei a ampliar o tanque, ficar maior. Aí foi onde começou a produção começar a andar, né? Para conseguir bons resultados, Averaldo contou com a orientação e suporte de técnicos de campo. Os produtores hoje são acompanhados mensalmente, né, pelos técnicos de campo, onde eles recebem o apoio gerencial e de assistência técnica. Né? Em visita, né, com duração de 4 horas, o produtor é orientado a fazer toda a parte de manejo, né, de forma correta, desde a preparação do viveiro para a recepção das pós-lavas, até o momento da sua despesca e comercialização do mesmo. A gente vai pegando mais experiência com o apoio do Senar, a coisa vai melhorando, vai dando certo. Averaldo se tornou exemplo para muitos produtores rurais, como o Alfredo, que investiu na atividade há 5 anos. Antes de começar a investir, a gente pesquisou muito. Fez visita de propriedade, visitou fazenda, conversou com produtores, procurou saber como era que funcionava a atividade, né? Para poder investir aqui. No começo foi difícil, a gente sem experiência, acostumado a criar boi, né? E aqui você não vê o animal dentro da água, só vê quando você levanta o coxo. A gente passou aqui 1 ano ou mais de 1 ano tendo prejuízo, porque não sabia como lidar com o camarão, não sabia como lidar com a água, nem com o solo, nem tinha um acompanhamento que realmente funcionasse, né? Mas a gente com o tempo foi aprendendo a lidar com o camarão. Eu formei em agronomia pela UFAL Arapiraca. Aí com isso eu comecei a me inteirar mais da atividade. E o Fábio, que há 1 ano trocou a criação de gado pela de camarão. A gente aqui é acostumado a criar gado, roça, e o retorno tanto do boi como da roça é um pouco demorado. Já o camarão é diferente. O camarão você com 3 meses você já está conseguindo tirar ele. E o boi você demora 2 anos, a roça você tem que esperar o inverno,
Depende muito do clima também ser bom, para a gente poder ter uma renda boa, né? E já o camarão não, o camarão é rápido. Isso que fez eu querer começar a cultivar o camarão. A carcinicultura é a criação de camarões em cativeiro para fins comerciais. Uma prática que envolve o cultivo de camarões marinhos ou de água doce em ambientes controlados, como viveiros ou tanques, com o objetivo de produção para o consumo. O que permite que a produção aconteça em cidades longe do mar. Em Alagoas, o Agreste é a região que mais tem investido na carcinicultura. São quase 200 viveiros e 120 produtores assistidos pelo Senar. O Senar hoje, ele primeiro mobiliza esses produtores, acha esses produtores no município e daí aloca um técnico para cada região ou para cada município. Cada técnico é responsável em torno de atender 30 propriedades. Os ciclos são mensais de atendimento, com duração de 4 horas cada visita. E o foco do Senar dentro das propriedades não é só passar a parte técnica, e sim também focar na parte gerencial. O programa nosso se chama Assistência Técnica e Gerencial, é a TEG, certo? Durante esses 2 anos, o produtor ele vai ser capacitado. É um trabalho de ensino, trabalha na verdade com ensino. A gente vai ensinando ao produtor a fazer os manejos e daí também ensinando as partes gerenciais. Trabalhar com indicadores, entender quanto está custando aquele produto que ele está produzindo na propriedade, para daí então ele comercializar. Coité do Noia é o maior produtor do estado. Segundo o IBGE, a atividade está concentrada hoje em 13 municípios. A carcinicultura vem crescendo em Alagoas e impulsionando o desenvolvimento regional. De acordo com o IBGE, só no ano passado a atividade gerou cerca de 1.000 toneladas e movimentou mais de 30 milhões na economia do estado. Uma região que é a Agreste Sertão, né? A gente imagina uma região que tinha culturas de inverno, então as coisas só eram plantadas no inverno, porque quando chove, agora a gente consegue produzir o ano inteiro, ciclos de 3 meses, aproveitando água salobra que nem o animal consegue beber. Não dá para uso humano, não dá para uso animal, a carcinicultura vem com essa possibilidade e a gente tem vários corpos de água perfeitos no estado. Para os carcinicultores, o objetivo é cada vez mais aumentar a produção para conseguir atender a demanda do mercado interno e, quem sabe, até comercializar para outros estados. Está dando certo é aumentar a produção, cavar mais tanque, né? O objetivo é da agora para frente é expandir e crescer mais, né? Fazer mais tanque, tá aí nos poderes de Deus. A educação faz a diferença na vida das pessoas. No agro, não é diferente. Para ter sucesso, é preciso ter capacitação. Um projeto no litoral sul do estado vem transformando a vida dos jovens daquela região através do conhecimento. O olhar atento da Amanda no exercício mostra o comprometimento e algumas atividades que ela não tinha antes. E hoje é o diferencial do seu dia. Ela faz parte de um projeto social desenvolvido por uma cooperativa em Coruripe, desde 2007. Eu achei muito, como é que eu posso dizer, muito diferente, uma experiência muito nova, que não está a favor da minha rotina, que eu não participava disso. E, nós socializa bastante aqui. Você gosta? Gosto. O projeto recebe estudantes entre 12 e 17 anos e desde o começo eles aprendem sobre a importância do empreendedorismo e do cooperativismo. O projeto social Amanhã de Pindorama é um projeto que já tem uma história, né? Já temos mais de 20 turmas que passaram por aqui. É um projeto em contraturno escolar, é um projeto que desenvolve inúmeras oficinas para o crescimento pessoal de cada um. Tudo isso aqui é mantido pelos estudantes menores. Uma vez por semana eles colhem tudo aqui e vendem na feira da cidade ou até mesmo repassam para órgãos públicos. Os valores recebidos descontam apenas os custos com a produção. O que sobra é dividido igualmente entre eles. Eles aprendem a trabalhar de forma coletiva, eles aprendem a fazer conta daquele resultado que eles produziram. Eles mesmos fazem a comercialização, levam para a feira e, enfim, naturalmente tem um funcionário nosso que dá o suporte, o acompanhamento, tanto na área técnica, agronômica falando, como cuidado também na questão da comercialização.
Os mais velhos assinam contrato como jovem aprendiz rural e recebem a primeira experiência profissional. Nessa estufa, eles aprendem técnicas de manejo com várias espécies, desde a semeadura até a implantação das mudas em canteiros. A ideia é garantir a permanência dos estudantes no campo. Em torno de 70% já tem um aprendizado já que vem do campo. São filhos de produtores, filhos de associados aqui da cooperativa, e tem em torno de 30% que são pessoas aqui do centro urbano mesmo. Os que seguem se destacando podem se tornar colaboradores contratados pela cooperativa. O João e a Dara são exemplos. A cooperativa, quando ela abre portas para esse projeto, eles sempre dizem, vocês são o futuro da Pindorama. Tudo isso gerou uma base acadêmica para mim que com certeza deu ênfase no meu cargo que eu tenho hoje no escritório, no administrativo da cooperativa. E quem não permanece segue sendo uma referência. É o caso da Ivaneide, que hoje é advogada e conselheira tutelar. Para mim foi uma virada de chave, porque antes disso eu tinha trabalhado, só que de forma informal. E não em ambientes que via, como é aqui, o ambiente de Pindorama, que via o adolescente no ambiente de trabalho. Eu trabalhava em locais que eu tinha que exercer minha atividade como uma pessoa adulta e não como um ser em formação. Aqui foi diferente. E foi quando também eu vi, com o apoio, claro, primeiramente da minha família e do profissional aqui, que a gente poderia chegar em lugares mais altos. E apesar de incerto, quem já está com a mão na massa enxerga o mundo com outros olhos e crê também em um futuro ainda mais verde. É um futuro que, com fé em Deus, vai ser brilhante. Quem sabe lá na frente eu possa fazer a graduação ou tanto no agro quanto em outra graduação e ser capacitada para estar aí na cooperativa Pindorama. E chegou o momento da nossa receita. Nós vamos rever uma que fez muito sucesso aqui no Gazeta Rural. É um doce que pode ser comido ali durante a tarde, claro, durante qualquer horário. Mas imagina só ele no final de tarde. Pois é, o nome é cuca de banana caramelizada. Muito saboroso e que nós vamos acompanhar agora todos os detalhes de como fazer. Olá pessoal, o Gazeta Rural de hoje traz uma receita deliciosa de cuca de banana caramelizada. Não é tradicional aqui do Nordeste, mas a Araceli Pacheco, gastróloga, vai ensinar pra gente, nós nordestinos que não temos muito costume de comer cuca, né Araceli? Com certeza. A cuca é uma receita de origem alemã, consumido muito pelos gaúchos, e vamos aprender um pouquinho dessa receita maravilhosa. E você vai ensinar pra gente. Como é que essa receita se divide? Em 3 partes. Quais são as partes? Primeiro, o recheio. Segundo, farofa. E terceiro, a massa. Então, a gente começa pelo recheio. Mas antes, eu vou pedir para vocês separarem os ingredientes. Olha só. Vamos começar pelo recheio e para isso você vai precisar de 250 gramas de banana picada, 2 gramas de canela em pó, 80 gramas de açúcar e suco de meio limão. O primeiro passo é misturar a banana, o suco do limão e a canela. O que é que esse limão faz com a banana? Não deixa a banana escurecer e também ele vai cortar o doce, que a gente vai colocar o caramelo. Agora vamos levar o açúcar ao fogo médio até ele derreter. Depois é só acrescentar a banana e deixar caramelizar por mais ou menos 15, 20 minutos. Chegou nesse ponto, um ponto reduzido, tá vendo aqui? E tá bem caramelo. É nesse ponto que a gente desliga o fogo, desliga, deixa esfriar. E agora a gente vai para a farofa. Para a farofa doce, vamos precisar de 80 gramas de farinha de trigo, 80 gramas de açúcar, 30 gramas de manteiga e 5 gramas de canela em pó. Em um bowl, misture a farinha, o açúcar, a canela e a manteiga. É só mexer com a mão até chegar no ponto ideal. Com a mão mesmo, você vai misturar até ela ficar mesmo uma farofinha. Sempre perguntam, pode fazer com margarina? Pode. Pode ser uma margarina com 80% de lipídio. Fica fantástico também. Deixa ela bem soltinha.
passando a mão na outra, para ela ficar bem soltinha e ao mesmo tempo molhadinha. Pronto, é isso aqui. Essa aqui é a farofa doce. Para o preparo da massa, vamos separar 2 ovos, 80 ml de óleo de algodão, 160 gramas de açúcar, 240 gramas de farinha de trigo sem fermento, 10 gramas de fermento químico e 130 ml de leite. O próximo passo é bater os ovos e óleo de algodão, o leite e o açúcar no liquidificador por uns minutinhos. Depois acrescente a farinha e bata mais um pouco. Por último, entra o fermento. Dá uma leve batida, só para misturar mesmo. Chegou a hora de montar a nossa cuca. Em uma forma, primeiro vamos colocar a massa, depois o recheio e finaliza com a farofa. Você coloca a quantidade, 90 gramas de farofa ou um pouco a mais. Vai depender muito do seu gosto. Agora é só levar ao forno a 180 graus por 40 minutos. A Araceli já tirou a cuca da forma e a gente já tinha aqui algumas prontas, né? E você fez algumas em formas pequenas? Isso. Isso aqui é uma ideia para quem quer empreender, certo? Colocar numa forminha dessa e comercializar. É uma ideia super bacana. Pode vender bastante, né? Para as mulheres aí, para quem quiser já começar no empreendedorismo, na cozinha. E me fala o seguinte, como é que a gente pode servir essa cuca? Bom, essa cuca, ela pode ser servida com café, principalmente no café da manhã, o chá, um cappuccino e também pode ser um refrigerante. Ela fica perfeita. E bem fofinha, Bem né, Araceli? fofinha. Olha só. Recheio maravilhoso. E o cheiro, minha gente, que tá isso aqui, vocês não têm noção, vale muito a pena. Terminamos a cuca e agora, claro, que eu vou aproveitar essa delícia, né? Volto com vocês aí no estúdio. Tchau, tchau. Agora chegou aquele momento do Gazeta Rural, onde a gente vai ouvir uma musiquinha gostosa, que, claro, faz lembrar o Nordeste brasileiro. Olha o som, olha. Quando ronca o feroz do carro-pita, cobre a força do aboio do vaqueiro. Quando o gado berrante no terreiro se despede da vida do peão. Quando verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem mandacaru. Da tristeza ter que viver no sul, pra morrer de saudade do sertão. Eu sei que a chuva é pouca, que o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, pecado verde da irrigação. Não, e não quero enchente de caridade, só quero chuva de honestidade, olhando as terras do meu sertão. É impossível falar do Nordeste e não falar do forró. Trio Abanos do Forró aqui comigo, Rosiane Pedrosa, presidente da Associação dos Forrozeiros de Alagoas. E eu queria começar isso aqui, esse momento da gente, falando sobre essa ligação, né? Como é que surge o forró? Como é que ele vem para a capital, por exemplo? Olha, essa música que os abandos de forró estão tocando conta bem essa situação que você está levantando, né? Essa música aí de Flávio Leandro, Chuva da Honestidade. O forró é um gênero musical que surgiu no interior do Nordeste. Mas com toda essa problemática da seca, situação socioeconômica, isso motivou, iniciando mais ou menos na década de 1930, teve seu auge na década de 1960 a 1980, o movimento migratório do sertanejo para a cidade, né? Principalmente no sudeste do país, São Paulo, Rio de Janeiro e outras grandes capitais. Então, essas pessoas que eram trabalhadores agrícolas chegaram na zona urbana sem ter uma outra atividade e foram trabalhar onde? Na construção civil. E foram morar onde? Nas favelas, na periferia das grandes cidades. Então, o forró que surgiu lá no interior do Nordeste veio para a cidade. Então, hoje é também uma cultura urbana, uma cultura periférica. Porque se você, por exemplo, na Associação dos Forrozeiros,
e fizer uma chamada, quem aqui mora na Ponta Verde, praticamente ninguém vai levantar a mão. E se você disser quem aqui mora na periferia, 99,9% dos nossos músicos estão localizados na periferia da cidade. E assim é em todo o Brasil. Então o forró, esse gênero musical que surgiu no interior do Nordeste, hoje está na capital e a Associação dos Forrozeiros tem essa missão de fazer esse gênero vivo, tocando de janeiro a janeiro, como diz os abanos, né? Forró o ano todo. Antes de você falar sobre essa missão para o ano de 2026, eu quero ouvir mais um pouquinho, pode ser? Eu pensei que tivessem resolvido esta forma de vida tão medonha, mas saí daqui matas e vergonha, os currais, coronéis e suetina. Eu pensei ainda mais, sou coisa solta, o Nordeste do século XXI, onde até o voo troncho de um aluno fez progresso e teve evolução. Eu sei que a chuva é pouca, que o chão é quente, mas tem um amor bandanando a gente, secando o verde da irrigação. Não quero enchente de caridade, só quero chuva da eletricidade, molhando as terras. O legal é que a gente vai ouvindo a letra, né, da música, e ao mesmo tempo a gente lembra do período em que ela foi colocada no papel, mas trazendo para a atualidade, isso daí ainda continua, né? Com certeza. E o forró tem muito disso, né? De mostrar essa realidade nua e crua. Exatamente. Inclusive, você tocou num ponto, a Associação Sorolê tem um projeto bem interessante que chama-se Forró na Escola, onde nós levamos para a escola um trio de forró. Lá a gente faz um bate-papo, uma roda de conversa falando sobre a história do forró e faz uma sugestão aos professores que utilizem justamente as canções do forró como uma ferramenta lúdica e pedagógica auxiliar no ensino-aprendizagem. Porque as canções do forró, como é o exemplo que ele acabou de interpretar, conta justamente essa situação geográfica, social, econômica, política da região do Nordeste. E é uma maneira também desse trabalho da associação de conseguir trazer os jovens para mais perto, a gente pode falar assim? Com certeza. Esse é o papel mesmo, é fazer com que os jovens, a juventude, conheçam a grandiosidade do forró, né? Porque o forró, para além de ser um simples gênero musical, ele é um movimento cultural e social. É uma identidade com uma região do país. Por exemplo, eu gosto sempre de fazer essa referência. Em qualquer lugar do planeta Terra, onde estiver uma pessoa com um chapéu desse que eu estou usando, logo será identificado como um brasileiro, um nordestino. Você veja aí a força da identidade cultural do forró. Vamos apresentar o trio, o nome dos meninos aqui? O trio A Banda do Forró, isso. Na liderança aí no vocal Giseldo Barbosa, no zabumba aqui Pedro Maceió e na sanfona Toninho do acordeão. Vamos ouvir mais um então, do trio A Banda do Forró. Tá no meu pé de serra, deixa ficar meu coração. Ai, que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão. Ai, deixa ficar meu coração. Ai, que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão. O meu roçado trabalhava todo dia, mas no meu rancho tinha tudo que eu queria. Lá se dançava quase toda quinta-feira, sanfona não faltava e só bichaca a noite inteira. O shot é bom, e se dançar, o cara gura na cabocla te soltar. Um passo lá e outro cá, enquanto o povo está tocando e tá zezeza. Como é que tá esse trabalho da associação já pensando em 2026 com relação a toda a programação? A gente tem o carnaval se aproximando e também a gente pode falar que no carnaval tem forró, né? Terminamos o ano com o Réveillon da Virada lá na Ponta Verde, só forró até 3 horas da manhã. Agora, no dia 15 de fevereiro, domingo de carnaval, o Bloco Forrozeiros na Folia, na sua 6ª edição. É um bloco diferenciado na sanfona, muito forró, muito shot, muito arrasta-pé, homenageando nesse carnaval Quemilda.
a rainha do forró, né? Quando a gente homenageia Cremilda, a gente homenageia também a participação e a importância, a força da mulher no forró, né? O forró é um gênero assim muito masculinizado, então é muito importante essa presença feminina. Cremilda foi uma desbravadora, né? Na época dela. Se hoje a mulher sofre discriminação, faça ideia na época de Cremilda, Marinês, como essas mulheres não devem ter enfrentado barreiras enormes para assumirem que eram cantoras de um gênero tão popular como o forró, né? Então o bloco homenageia Cremilda e seguindo o ano com os nossos projetos, temos o projeto Forró da Escola, que eu lhe falei, temos o Palco Móvel do Forró, todo domingo lá na praia, na Ponta Verde, ali no Espaço Jerusa Malta, e o Forró nas praças, né, que a associação faz um circuito nas grandes praças de Maceió, levando 2 sanfoneiros, um casal de dançarino, um embolador de coco, mostrando essa cultura tão importante e tão identitária da nossa formação, né? Quem quiser mais informações sobre essa programação, como é que faz? Tem a rede social? Nossas redes sociais, são várias. As redes sociais, @asforral, @forró na escola, @palco móvel do forró. Então, entra nas nossas redes sociais e fica por dentro de tudo que vai acontecer durante o ano com a Associação dos Forrozeiros, levando forró o ano todo, de janeiro a janeiro. Muito bem, vamos ouvir mais um pouquinho. Se não fosse forró, que seria de mim, Deus meu? Que seria de mim, meu Deus? Que seria de mim? Se não fosse forró, seria de mim, meu Deus? Que seria de mim, meu Deus? Que seria de mim? É lá que a gente se encontra, eu e meu amor. Quando estou sempre pra baixo, é pra lá que eu vou. O forró é minha vida, lá eu me sinto bem. Tem tanta gente bonita que em outro lugar não tem. Tanta gente bonita que em outro lugar não tem. Se não fosse forró, seria de mim, Deus bem. Que seria de mim, meu Deus? Que seria de mim? Esse é o trio. O trio Abano do Forró. Já ia chamar ele pra dançar. Então vamos dançar? Vamos embora. Me dá um beijinho, que só ela. Esse é o trio Abanos do Forró. O Gazeta Rural vai ficando por aqui. Todos os detalhes dessa programação a gente consegue acessar no nosso site gazetaweb.com e também no canal no YouTube TV Gazeta de Alagoas. Tem todas as reportagens, tudo que aconteceu no Gazeta Rural de hoje. Vamos continuar ouvindo e dançando um pouquinho também, né? Quando o dia amanhece, volto pra casa com meu bem. Ela me dá um beijinho que só ela tem. O forró é minha vida, lá é que eu me sinto bem. Tem tanta gente bonita que no outro lugar não tem. Tem tanta gente bonita que